Olá, meus amigos viciados em física. Hoje vamos iniciar o capítulo 3, campo magnético de condutores. Vamos começar a discutir hoje o campo magnético de um fio retilíneo longo. Então, a primeira pergunta da aula de hoje é: nós vimos em aulas anteriores que a experiência de Ørsted consistiu do seguinte: ele construiu um circuito elétrico em que acidentalmente uma bússola foi abandonada próximo a esse circuito, no que está sendo representada aqui no esquema por essa agulha magnética que vai ficar embaixo desse fio. E aí, quando ele fechava a chave, passava a existir uma corrente elétrica no circuito e a gente observa que a bússola que está próxima ao circuito acaba sofrendo uma deflexão. Essa bússola fica numa direção perpendicular ao fio. Ela deixa de ficar nessa direção paralela e passa a estar numa direção perpendicular quando passa a corrente. A pergunta é: por que é que a bússola adquire essa direção quando passa a corrente elétrica por esse fio? Com a aula de hoje, nós vamos ser capazes de responder essa pergunta. Então, o objetivo da aula de hoje é determinar a forma de um campo magnético produzido por um fio retilíneo. Então, considere que eu queira saber como é o campo magnético produzido por um fio longo, como esse fio representado na figura. Para isso, a gente pode pegar um pedaço de cartolina, passar o fio pelo seu centro e espalhar sobre esse pedaço de cartolina limalha de ferro. Inicialmente, essa limalha de ferro vai estar distribuída de maneira totalmente aleatória. A gente observa que ao passar a corrente elétrica pelo fio, digamos que essa corrente aí passe para cima, a gente observa que a limalha de ferro que estava distribuída de maneira aleatória passa a estar distribuída formando circunferências concêntricas no fio. Circunferências que possuem o mesmo centro, que é o fio. Então, com isso, a gente já chega à conclusão que quando passa uma corrente elétrica num fio, ele produz um campo magnético em sua volta que tem a forma de circunferências com o fio no centro. Mas só isso não vai me dar o sentido de giro do campo magnético. Eu posso ter esse campo girando no sentido anti-horário ou no sentido horário. Então, para me ajudar nesse sentido, eu vou distribuir bússolas. E essas bússolas, por natureza, elas sempre tendem a se alinhar com o campo externo. Então, isso vai me indicar o sentido de giro do campo magnético em torno do fio. De acordo com esse esquema, a gente observa que o campo está girando no sentido anti-horário. Veja as setinhas rosa, tá? Então, o campo está girando no sentido anti-horário. A gente pode representar as linhas do campo magnético dessa forma, girando em torno do fio. Então, existe uma regra chamada de regra da mão direita, que permite que a gente encontre o sentido de giro do campo magnético em torno de um fio percorrido por corrente. Essa regra consiste do seguinte: com a sua mão direita, cuidado para não usar a esquerda, você vai segurar o fio com o polegar no sentido da corrente elétrica, tá? Como essa mãozinha maravilhosa que eu mesmo desenhei aí. Olha só que maravilha. Tá? Então você coloca o polegar no sentido da corrente e os 4 dedos vão girar em torno do fio. O giro desses 4 dedos vai indicar o sentido de giro do campo magnético, que no caso vai estar girando nesse sentido aqui, ok? Então, com isso, concluímos que do lado direito o campo deve estar entrando na página. Entrando na página, a gente representa por bolinha xizinho, tá? Então, o campo do lado direito do fio entra. Do lado esquerdo, ele deve sair, né? Porque ele entra do lado direito, dá a volta por trás do fio e do lado esquerdo ele sai. Então, bolinha, pontinho. Ok? Então, assim que a gente vai representar o campo magnético de um fio percorrido por corrente de cada um dos seus lados. Entra de um lado e sai do outro porque o campo gira em torno do fio. Então, só para representar o que você vai fazer com sua mão para determinar o sentido, tá? É mais ou menos isso aqui. Ó. Imagine que você tem um pedaço de fio percorrido por corrente elétrica para cima. Você vai colocar seu polegar no sentido da corrente. Veja que do lado direito o campo entra, do lado esquerdo ó, o campo sai. Ok? Então, é esse movimento da mão, de novo, que você vai fazer. Polegar no sentido da corrente, do lado direito o campo entrando, ó. Passa por trás do fio, do lado esquerdo o campo está saindo. A gente representa entrando bolinha xizinho, saindo bolinha pontinho. Então, para treinar isso aí, tente fazer essa letra A. Você tem uma corrente elétrica para a direita. Como é que você representaria o campo acima do fio e abaixo do fio? Como é que você faria isso? Use a regra da mão direita aí. Coloque o polegar da sua mão direita no sentido da corrente e veja o sentido de giro dos outros 4 dedos. Veja se você consegue determinar.
Legal, então aqui o que você vai fazer é o seguinte, você tem um fio percorrido por corrente elétrica para a direita. Então você vai colocar o seu polegar para a direita, da mão direita, certo? Veja que embaixo o campo entra e em cima do fio, ó, o campo sai, certo? De novo, entra embaixo, passa por baixo do fio e sai, ó, em cima do fio, certo? Então se entra embaixo, você vai ter bolinha xizinho embaixo do fio e se sai na parte de cima do fio, bolinha pontinho em cima. Então esse é o campo embaixo e em cima do fio. Faça aí a letra B. E aí, conseguiu fazer? Vamos lá. Aqui você vai ter um fio com corrente elétrica para a esquerda. Você vai colocar o polegar da mão direita para a esquerda e aí em cima o campo entra, passa por baixo do fio e embaixo ele sai. Então se entra, de novo, polegar para a direita, entra em cima e sai embaixo. Então você vai representar assim, entra em cima, bolinha xizinho, e embaixo do fio ele sai, então bolinha pontinho. Faça a letra C aí, tenta aí. Agora você vai ter um fio que está saindo da página, ou seja, a corrente está saindo, está indo em sua direção aí. Como é que fica o campo magnético? E aí, conseguiu? Você vai fazer o seguinte, se você tem bolinha pontinho da corrente, a corrente está saindo, você vai ter que colocar o polegar no sentido da corrente. Então você vai colocar o polegar para fora. Polegar para fora da página e os seus 4 dedos indicam o sentido de giro do campo magnético. Então ele vai girar aí em que sentido? Sentido anti-horário, tá? Esse vai ser o sentido de giro do campo na letra C. Veja se você consegue fazer a letra D. Nessa letra a corrente está entrando, bolinha xizinho. Então você vai ter que colocar o polegar para dentro. Veja se você consegue. Ok, vamos lá. Então aqui você vai ter o seguinte, bolinha xizinho, a corrente está entrando, você vai colocar o polegar na sua mão direita para dentro da página. E aí o giro dos outros 4 dedos indica o sentido de giro do campo magnético. Veja que nesse caso, o sentido de giro dos 4 dedos indica o sentido do quê? Horário, né? Então o campo vai girar nesse sentido aqui. Ó. Esse vai ser o sentido do campo magnético na letra D. Ok? Então é assim que você vai usar a regra da mão direita para determinar o sentido do campo magnético produzido por um fio percorrido por corrente elétrica. Então, com isso, nós conseguimos responder a pergunta inicial, que foi o seguinte, quanto à experiência de Oersted. Ele tinha um circuito elétrico em que casualmente deixou uma bússola embaixo de um fio, né, nas proximidades de um fio, e quando ele fechava o circuito, passava uma corrente e a bússola sofria uma deflexão. A pergunta é, por que é que a bússola fica orientada numa direção perpendicular ao fio? Ora, de acordo com a regra da mão direita, se você tem aí, ó, nesse pedaço de fio, uma corrente para cima, então você vai colocar o polegar para cima. Você vai observar que o campo vai entrar do lado direito e vai sair do lado esquerdo. Ou seja, embaixo do fio, o campo magnético vai passar para a esquerda, né? Porque ele entra na direita e sai na esquerda. Então, embaixo do fio ele passa para a esquerda, ok? É por isso que a agulha magnética que está posta embaixo do fio, ela se alinha para a esquerda, porque é nessa direção que a gente vai ter o campo magnético produzido pelo fio, ok? Legal, então a gente já sabe determinar a direção e o sentido do campo produzido por uma corrente. Só falta determinar agora o módulo desse campo. Qual o valor do campo magnético? Digamos que eu tenho aqui um ponto P que está a uma distância R desse fio percorrido por uma corrente elétrica para cima. A direção e o sentido do campo magnético nesse ponto P eu já sei. É só colocar o polegar aqui no sentido da corrente para cima. Eu vou chegar que os 4 dedos vão estar no ponto P como? Entrando, ou seja, o campo vai estar entrando aqui no ponto P, certo? Seus 4 dedinhos vão entrar no ponto P, você colocando o polegar no sentido da corrente. Só que a gente não sabe ainda o módulo desse campo. Bom, o módulo do campo vai ser dado por isso aqui, μ0i sobre 2πr. Esse μ0 é chamado de permeabilidade magnética, que é uma característica do meio. Tá? No vácuo, ele vale 4π vezes 10 a menos 7. Ok? O I vai ser a corrente elétrica que vai passar no fio e o R vai ser a distância do ponto P até o fio, tá? Que deve ser dada em metros. E a corrente elétrica em ampere. E aí você vai achar o campo magnético em que unidade?
Tesla. Bom, essa equação, pessoal, ela pode ser deduzida. Entretanto, ela é proveniente de uma integral conhecida como Lei de Ampère. Então, como essa aula é a princípio destinada a alunos de ensino médio, então não vamos deduzi-la, ok? Se você é do ensino superior e está assistindo essa aula, não se preocupe. Em breve, nós vamos construir aulas para o ensino superior e aí nós vamos deduzir todas essas integrais, todas as equações provenientes dessas integrais aí, ok? Então, resumo da aula de hoje. Primeiro, um fio retilíneo percorrido por corrente elétrica produz em sua volta linhas de indução circulares concêntricas no fio. O que é ser concêntrico? É ter o mesmo centro. Então você vai ter aí circunferências com o mesmo centro, que é quem? O ponto onde o fio está passando. Ok? Então esse é o ponto 1. Ponto 2. O sentido do campo magnético vai ser dado pela regra da mão direita. Você vai segurar o fio com o polegar no sentido da corrente e o giro dos outros 4 dedos indicam o giro do campo magnético. E o terceiro ponto, o módulo desse campo magnético, a distância R do fio, vai ser dado por μI sobre 2πr. Veja que o campo vai ser proporcional ao valor da corrente, isso aí já era de esperar, quanto maior a corrente, maior o seu efeito magnético, e vai ser inversamente proporcional à distância, também já era de esperar, né? Quanto mais distante eu tiver da fonte que está produzindo o campo, menor vai ser a intensidade do campo nesse ponto. Ok, meus amigos viciados em física? Então, se gostou da aula, dê aquele joinha, se inscreva no nosso canal e valeu, viciados! Até a próxima!